No mapa, aparece como um vazio, um ponto no Negev do qual quase ninguém fala, mas que todos conhecem. Não tem placa na entrada, nem porta-vozes oficiais, apenas rumores, memórias da Guerra Fria e uma certeza incômoda. Em um mundo que acumula fósforos, Israel guarda o isqueiro. Nesses últimos anos, vivemos algo que nossos avós não imaginaram. Mísseis transmitidos ao vivo, trajetórias desenhadas em tempo real, contas de redes sociais comentando sobre um possível dia 1, como se fosse uma partida. E, no entanto, o verdadeiro poder nunca está na tela. Está no silêncio, na decisão que não é anunciada no botão. Ninguém admite ter e todos temem ser pressionados um dia. A questão não é se há bombas que podem destruir uma cidade. Sabemos disso desde 1945. A pergunta é: quanto falta para que uma cadeia de erros, um cálculo político ou um ataque anônimo cruzem a linha que separa o medo da história? Porque a arma mais perigosa não é a que explode, é a que obriga todos a pensarem duas vezes e alguns a não pensarem em nada. Israel aprendeu a dissuadir sem admitir, a sobreviver sem explicar. E nessa ambiguidade há uma promessa e uma ameaça. Se o inimigo acredita que não poderá vencer, talvez não atire. Mas se ele acha que pode fazer isso e culpar outro, talvez tente. Então o silêncio se torna frágil. Hoje vamos entrar nesse silêncio. Vamos encarar de frente o enigma que sustenta a dissuasão de um país pequeno, cercado por grandes fogueiras. E vamos fazer a única pergunta que realmente importa. O que aconteceria se esse silêncio fosse quebrado pela primeira vez? No deserto de Negev, sob um sol incessante, há uma estrutura oficialmente inexistente. Os engenheiros que trabalharam lá assinaram acordos de silêncio, os governos que ajudaram a construí-la, pactos de discrição. Seu nome é apenas um rumor, Dimona. Para alguns, um simples reator de pesquisa. Para outros, o epicentro do poder mais secreto do Oriente Médio. Tudo começou na década de 1950, quando Israel era uma nação jovem, cercada por inimigos e marcada pela memória recente do Holocausto. Naquela época, uma pergunta ecoava pelos corredores do novo Estado judeu: como garantir que nunca mais seremos levados como ovelhas para o matadouro? A França foi a primeira a ouvir essa preocupação. Em plena cooperação militar, engenheiros franceses ajudaram a construir no deserto uma instalação científica cujo verdadeiro propósito seria mantido em segredo, até mesmo para parte do próprio gabinete israelense. Foi assim que nasceu o projeto nuclear israelense, envolto na política da ambiguidade estratégica. Nem confirmar nem negar, apenas deixar que os outros imaginem o que quiserem, que imaginem o pior. Anos depois, em 1969, a então primeira-ministra Golda Meir chegou a um acordo tático com Richard Nixon. Os Estados Unidos deixariam de pressionar Israel sobre seu programa nuclear, desde que Israel não o exibisse nem realizasse testes. Desde então, nenhum primeiro-ministro israelense quebrou esse pacto de silêncio. É a doutrina que hoje conhecemos como a Mimud, a opacidade nuclear. E, no entanto, o segredo mais mal guardado do mundo continua intacto, porque Israel não precisa mostrar seu arsenal, sua sobrevivência depende justamente de que ninguém saiba quantas armas tem nem onde estão. A única certeza é que, em algum lugar do Negev, sob toneladas de rocha e concreto, Israel guarda sua resposta definitiva. Mas esse mistério não é apenas técnico, é psicológico. O verdadeiro poder está no que os outros acreditam que você tem. E essa dúvida, essa incerteza cuidadosamente construída, tem sido por décadas o escudo invisível que protege um país minúsculo, cercado por inimigos que nunca deixaram de se multiplicar. O problema é que os silêncios também envelhecem. Quando o mundo grita mais alto, com ameaças, mísseis e alianças mudando, ele se apaga. O silêncio já não basta. Assim começa a história do arsenal invisível de Israel. Um poder que ninguém vê, mas que todos temem e que, em uma noite errada, poderia mudar o destino de toda a humanidade. Ninguém sabe exatamente o número de ogivas de Israel.
Alguns relatórios falam em 80, outros em mais de 100, alguns em 200. Mas, na verdade, o número importa menos do que a forma como podem ser usadas. Israel não tem bomba para mostrar, mas sim uma estratégia de sobrevivência. E essa estratégia se sustenta em 3 pilares invisíveis, 3 braços que garantem que, mesmo que o país seja atacado, sua resposta possa alcançar tudo. O primeiro está no ar. São os caças F-15 Ram e os F-16 SUFA modificados para voos de longo alcance, capazes de transportar armamento nuclear. Essas aeronaves já cruzaram milhares de quilômetros em operações secretas, demonstrando que Israel não precisa pedir permissão para chegar onde for necessário. O segundo braço está sob a terra. Os mísseis Jericho. Desde o Jericho 1, que mal ultrapassava 500 quilômetros de alcance, até o Jericho 3, que, segundo fontes abertas, pode chegar a 5.000 quilômetros e até mesmo carregar múltiplas ogivas, mísseis intercontinentais que poderiam alcançar não só Teherã, mas qualquer ponto do planeta. E embora Israel nunca os tenha mostrado, todos sabem que eles existem, porque de vez em quando, no deserto, ouve-se um estrondo que ninguém consegue explicar. O terceiro pilar se move debaixo do mar. Os submarinos Dolphin, fabricados na Alemanha, são os guardiões do segundo ataque, a capacidade de responder mesmo que todo Israel seja destruído. Cada um pode lançar mísseis de cruzeiro com ogiva nuclear das profundezas do Mediterrâneo ou do Mar Arábico. Não há defesa possível contra o que não se vê chegando. Esta é a tríade nuclear de Israel: ar, terra e mar. Um poder que não precisa ser exibido, porque seu propósito não é atacar, mas convencer os outros a não tentarem. É disso que se trata a dissuasão. Mas aqui surge o paradoxo. Quanto mais cresce o arsenal invisível, mais se multiplica o medo de que um dia ele deixe de ser invisível, porque toda dissuasão tem um ponto fraco: a fé. Fé de que o inimigo não vai perder a cabeça, fé de que o radar vai funcionar, fé de que a cadeia de comando não vai se romper. E se essa fé se quebrar, então o mundo enfrenta o que os analistas chamam de opção Sansão. Uma doutrina que leva o nome do juiz bíblico, que, cercado por seus inimigos, decidiu derrubar o templo, mesmo sabendo que morreria junto com eles. Israel nunca reconheceu ter um plano assim, mas a ideia existe, e só a sua possibilidade já é suficiente para mudar todas as equações. Se Israel algum dia acreditar que sua destruição é certa, a história pode se repetir. O templo cairia junto com todos os filisteus modernos, e então o silêncio do deserto já não seria um escudo, seria a última oração antes do clarão. Durante décadas, Israel não construiu apenas armas, mas também um muro invisível de defesa. Uma rede integrada que hoje está entre as mais avançadas do planeta e que, nos momentos mais difíceis, evitou que o país fosse literalmente apagado do mapa. Essa rede funcionou, e funcionou muito bem, durante as recentes ondas de ataques na guerra que Israel enfrentou. O Arrow, a funda de Davi e a cúpula de ferro interceptaram milhares de ameaças e reduziram os danos esperados, e incêndios urbanos e a população civil. Mas a guerra também deixou uma verdade incômoda. A defesa não é garantia absoluta. Em várias ocasiões, as ondas massivas e as táticas de saturação conseguiram vulnerar camadas do sistema, provocando impactos sobre a infraestrutura crítica, cortes de energia, incêndios e, o mais doloroso, mortos e feridos entre civis. O Arrow 3, o componente projetado para deter mísseis balísticos fora da atmosfera, foi usado intensamente durante a escalada e se tornou um dos pilares da resposta aérea. Seu desdobramento ajudou a interceptar ameaças em grande altitude, antes que entrassem na faixa defendida pelos outros sistemas. Mas o uso massivo também mostrou o quão caro e limitado pode ser um escudo. Cada interceptador custa, e cada decisão de lançamento é uma aposta que não vence. Na prática, tivemos uma lição clara. A escada de defesa reduz a probabilidade de catástrofe, mas não a elimina. Com ataques simultâneos de múltiplos vetores, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, drones e munição guiada, a possibilidade de que alguma ameaça atravesse a cúpula defensiva aumenta significativamente.
E quando isso acontece, as consequências são reais e duradouras. Paralelamente, a campanha contra a infraestrutura nuclear iraniana marcou outro capítulo crítico. As forças dos Estados Unidos e de Israel atacaram instalações em locais como Natanz, Fordow e Isfahan. Avaliações independentes e a própria Agência Internacional de Energia Atômica confirmaram danos relevantes em vários alvos, embora nem sempre tenha ficado claro o alcance total e permanente do prejuízo aos programas de enriquecimento. E essa ambiguidade é o problema. Apesar dos ataques atrasarem processos e danificarem instalações, estoques e capacidade técnica do Irã, ainda preocupam analistas. Em termos práticos, as ofensivas ganharam tempo, mas não eliminaram completamente o material, nem a possibilidade de uma aceleração técnica caso a decisão política mude. A conclusão para nós, narradores e espectadores, é simples e fria. Israel demonstrou que pode suportar avalanches de fogo e minimizar o pior, mas também mostrou que suas defesas são vulneráveis sob pressão contínua. E por outro lado, as ações destinadas a atrasar o Irã não resolveram a incerteza essencial sobre se e quando um rival poderia cruzar o limiar nuclear. Essa dupla realidade é o que nos coloca hoje em uma arena onde a prevenção técnica e a decisão política se cruzam com a fragilidade humana. Na história moderna de Israel, poucas palavras provocam tanto medo quanto duas que raramente são pronunciadas em público. Primeiro impacto. Esse é o cenário que nenhum estrategista quer imaginar, mas todos silenciosamente se preparam. Há simulados e rotas de evacuação, mas nada pode realmente preparar uma nação inteira para o que seria um ataque nuclear. Mesmo assim, vale tentar entender isso. Vamos imaginar só por um instante que numa madrugada qualquer, os radares israelenses detectam algo incomum. Um lançamento vindo de território inimigo, uma trajetória que se aproxima da fronteira de Israel. Um objeto que não responde a nenhuma frequência conhecida. Em questão de segundos, as telas ficam vermelhas. O sistema Arrow 3 calcula o ponto de interceptação. Os comandantes dão a ordem e uma luz corta a escuridão do deserto. Um míssil israelense vai ao encontro de outro na imensidão do céu, a centenas de quilômetros de altura. A interceptação é bem sucedida, mas segundos depois, outro alerta é acionado. Não é um só, são vários. Uma salva múltipla. Os cálculos se multiplicam, os interceptores se esgotam, e enquanto o país inteiro corre para os abrigos, uma única ogiva consegue atravessar o escudo. O impacto não tem comparação. Não existe explosão convencional parecida. Uma esfera de fogo envolve quilômetros, o ar se torna irrespirável, as ondas eletromagnéticas colapsam as comunicações e uma parte do país fica literalmente em silêncio. Em minutos, as redes elétricas caem, os sistemas digitais se apagam e a vida cotidiana desaparece. Mas o mais inquietante viria depois, porque Israel não esperaria, não pode fazer isso. O princípio de sua defesa sempre foi claro. Se for atacado com uma arma nuclear, responderá com todo o seu poder. É o conceito não escrito que o mundo conhece como a opção sanção. Submarinos Dolphin escondidos em algum ponto do Mediterrâneo receberiam o sinal e, antes que a primeira nuvem se dissipasse, responderiam. Mísseis de longo alcance seriam lançados de bases ocultas e o que começou como um ataque contra um país de 9 milhões de habitantes poderia se transformar em um conflito capaz de arrastar o planeta inteiro. Em poucas horas, os sistemas de defesa aliados seriam ativados, os mercados entrariam em colapso e o céu do Oriente Médio seria um tapete de fogo e fumaça. Não haveria vencedores, apenas sobreviventes temporários? Isso, é claro, é apenas uma simulação, mas está baseada em realidades tecnológicas e doutrinas que existem. E essa é a parte que arrepia até a espinha. Não é ficção científica, não é possível, né? Israel sabe disso, Irã sabe disso, e o mundo inteiro prefere não pensar muito sobre isso. Porque em uma era em que os conflitos eles são transmitidos ao vivo e os mísseis têm conta em redes sociais, a linha que separa a dissuasão do desastre está cada vez mais tênue. E talvez, no fundo, todos saibamos que bastaria uma única noite errada
para que essa história começasse de novo com um clarão mais brilhante que o sol. Vamos agora recorrer aos textos antigos, onde há uma visão que ainda estremece o leitor moderno. Entre essas escrituras, uma das mais misteriosas está no profeta Zacarias, capítulo 5. Lá, o profeta diz ter visto um rolo que voava de 20 côvados de comprimento e 10 de largura, que cruza os céus levando maldição à terra. Por séculos, comentaristas judeus antigos, como Rashi, Ben Ezra e Malvin, interpretaram essas palavras. O mundo que eles conheciam, eles viviam em uma época em que não existia nem mesmo eletricidade, nem papel impresso, nem sequer a ideia de uma máquina que pudesse se mover sobre 4 rodas. Para eles, aquele rolo que voava era uma metáfora do julgamento divino, uma representação do pecado que se eleva ou de uma força espiritual enviada pelo Criador para limpar a terra da maldade. O quê? Mas como esses sábios teriam entendido um texto como esse se tivessem vivido na nossa época? Se eles pudessem ver aviões de combate cruzando o céu, mísseis guiados por satélite ou drones carregados de fogo, se eles pudessem compreender que o que em seu tempo era chamado de feitiçaria ou encantamento, hoje simplesmente chamamos de tecnologia. O profeta descreve ainda um recipiente, o Éfa, que contém dentro uma mulher chamada Maldade, e diz que está selado com uma tampa de chumbo. O chumbo, sabemos hoje, é um material usado justamente para confinar radiação nuclear. Coincidência? Claro, talvez, mas o texto continua. Então saíram 2 mulheres com asas e o vento estava em suas asas, e levantaram o Éfa entre a terra e os céus. O quê? Isso não soa, pelo menos simbolicamente, como um avião de guerra transportando uma carga mortal? No tempo do profeta não havia referência para isso. Não havia como imaginar uma máquina voadora nem um container metálico que pudesse devastar cidades inteiras. Mas se aqueles sábios antigos despertassem hoje, continuariam chamando isso de metáfora? Ou reconheceriam nas palavras do profeta uma descrição surpreendentemente próxima do que hoje conhecemos como um míssil nuclear? Mais adiante, no mesmo profeta Zacarias 14:12, encontramos outra imagem assustadora. E esta será a praga com que o Eterno ferirá todos os povos que lutaram contra Jerusalém. Sua carne se consumirá enquanto eles estiverem de pé, seus olhos se dissolverão nas órbitas e sua língua se consumirá em sua boca. O versículo 13 do mesmo capítulo continua com uma cena de pânico coletivo e depois, no 15, menciona até mesmo que a praga será sobre os cavalos, mulas, camelos e jumentos e sobre todos os animais que estiverem naqueles acampamentos. Mais adiante, o texto acrescenta que até as pedras das casas se desintegrarão. Para uma mente medieval, isso seria incompreensível. Como uma pedra poderia se desintegrar? Como os olhos poderiam derreter em suas órbitas com o corpo ainda de pé? Eram imagens impossíveis, místicas, poéticas, até que chegou o século XX, porque hoje essas descrições lembram muito os efeitos de uma explosão nuclear. A radiação térmica que queima a carne, a onda de choque que pulveriza paredes, invisível que reduz tudo a pó. Talvez o profeta não estivesse tentando descrever uma bomba, porque em sua época esse conceito era inimaginável, mas ele descreveu algo que o mundo do fim veria. Uma tecnologia de destruição tão grande que pareceria uma maldição. Talvez o que o profeta presenciou não fosse magia nem alegoria, mas sim uma visão do futuro. De um tempo em que o homem dominaria o fogo do céu e se tornaria seu próprio carrasco. Porque as profecias, quando lidas com olhos modernos, não são apenas advertências espirituais, são espelhos. Às vezes, o que refletem não é o julgamento de Deus, mas o resultado do engenho humano sem limites. A pergunta não é se Zacarias viu uma bomba. A pergunta é se nós, que sabemos o que é, estamos vendo a mesma coisa e fingindo não entender. Já que falamos de temas bíblicos, convido você a visitar a Voz de Sião. Lá você encontrará uma excelente coleção de salmos do rei Davi, cantados em hebraico e espanhol. Ao terminar este vídeo, gostaria que você desse uma passada pelo canal. Garanto que você terá uma grata surpresa.
O link está na descrição deste vídeo. Obrigado. O mundo moderno vive a ilusão do controle, acreditando que tudo é previsível, calculável e contido. Mas a história recente mostrou que basta um erro, um impulso ou uma má interpretação para que toda essa ilusão desmorone. Hoje, 9 países possuem armas nucleares confirmadas. Outros 2, como Irã e Coreia do Norte, brincam no limite do permitido. Embora os números exatos não sejam certos, estima-se que haja mais de 12 mil ogivas nucleares espalhadas pelo planeta, muitas já prontas para uso em minutos. O problema não é só a quantidade, mas também a rapidez. A tecnologia que prometia nos proteger agora nos deixa sem tempo para pensar. Um míssil lançado de qualquer ponto do Oriente Médio pode alcançar seu alvo em menos de 8 minutos. 8 minutos entre a detecção e a destruição, 8 minutos para decidir se o mundo inteiro sobrevive ou não. Enquanto isso, potências nucleares modernizam arsenais. Rússia e Estados Unidos, que juntos possuem mais de 90% do total, atualizam ogivas múltiplas e vetores hipersônicos. A China acelera sua expansão atômica. E em um fato que passou quase despercebido em 2025, Índia e Paquistão realizaram os maiores exercícios nucleares simultâneos de sua história. A corrida já não é mais sobre quem tem mais bombas, mas sim sobre quem pode usá-las primeiro e sobreviver depois. A isso soma-se agora a inteligência artificial militar. Os sistemas automatizados de defesa e ataque, capazes de tomar decisões em segundos sem intervenção humana, estão se tornando comuns nos arsenais estratégicos. Isso significa que a próxima guerra nuclear pode não começar com um presidente ou um general, mas sim com um algoritmo. No meio desse tabuleiro, Israel continua sendo um ponto luminoso e frágil, o pequeno país do Oriente Europeu. Nucleares têm sido para a humanidade, o Oriente Médio, o sistema nuclear tem sido um benefício. O único sistema nuclear tem para a humanidade, nucleares têm sido um benefício para a humanidade. O pequeno país do Oriente tem sido um benefício para a humanidade. O pequeno Oriente Médio único foi um grande benefício. O pequeno Oriente e o sistema nuclear trouxeram vantagens à humanidade. Já não se aplicam e a cada ano as probabilidades de uma escalada acidental aumentam. Isso é dito pelos relatórios do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, é repetido pela Organização das Nações Unidas e confirmado pelo aumento dos exercícios militares. O mundo não está mais longe de uma guerra nuclear, está mais perto do que nunca. E se a história nos ensinou algo, é que nenhuma civilização se destrói de uma vez só. Ela se destrói acreditando que ainda tem tempo. Enquanto isso, governos mudam, alianças se movem e bombas dormem. Elas aguardam seu momento, esperando uma ordem, faísca ou erro de cálculo impossível de impedir. O relógio do juízo final. O relógio do juízo final está hoje a 90 segundos da meia-noite, o ponto mais próximo do colapso desde que esse símbolo existe. 90 segundos que separam o mundo do abismo. E o mais inquietante é que já não é preciso uma guerra mundial para... Nos escritórios, laboratórios e desertos, onde tudo começou, ainda arde um fogo que o homem pensa controlar. Mas talvez, como alertou Zacarias há milênios, o juízo não desce do céu, mas sobe da terra, aceso por nossas próprias mãos. Em meio a todo esse cenário tão real, uma história de ficção apareceu nas telas de milhões de pessoas. Um filme da Netflix intitulado Uma Casa de Dinamite. O curioso é que muitos a viram como entretenimento, mas quem vive nesta parte do mundo sentiu quase como um aviso. A trama é simples e assustadora. Um míssil nuclear atinge os Estados Unidos da América e ninguém sabe quem o lançou. Sem bandeira, assinatura ou inimigo visível, só um. E se o medo já não for mais a bomba... É não saber de onde veio, e esse é precisamente o pesadelo do presente. Vivemos uma era em que ataques se disfarçam e a guerra ocorre na névoa digital, e onde uma única explosão poderia provocar uma resposta errada que devastaria tudo. Um erro em um radar,
uma interceptação equivocada de dados ou até mesmo um ato isolado de um grupo que busca provocar uma reação global seria suficiente? O mundo do filme pode parecer ficção, mas a cada dia se parece mais com a realidade que estamos construindo. Porque hoje as bombas não são medidas apenas em quilômetros, mas também em informação. Um míssil pode ser tão perigoso quanto uma mentira, e o verdadeiro campo de batalha já não está apenas nos céus, mas também na mente coletiva das nações. Israel sabe disso melhor do que ninguém. Aqui, neste pequeno pedaço de terra cercado de inimigos e de história, entende-se que a segurança absoluta não existe. O país que nasceu do fogo continua vivendo sob sua sombra, e embora tenha demonstrado repetidas vezes que pode resistir ao impossível, também sabe que nenhum escudo, por mais perfeito que seja, pode deter a loucura humana. E se o míssil mantiver seu silêncio e confiar sua segurança a Deus? Não se gaba, não ameaça, não confirma, apenas observa, porque em um mundo que grita cada vez mais alto, o silêncio se tornou sua arma mais poderosa. Mas há uma pergunta que ainda paira sobre o deserto como um eco do passado. Quanto falta para que a próxima luz no horizonte não seja a do amanhecer, mas sim a de uma bomba atômica? Quanto? Talvez o profeta Zacarias estivesse certo. Talvez a humanidade esteja condenada a contemplar a obra de suas próprias mãos. E quando o céu se iluminar pela última vez, não será o fim do mundo, será apenas o momento em que perceberemos, tarde demais, que o Apocalipse não veio do céu. Fomos nós que o construímos. Convido você agora a se inscrever neste canal, ativar o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo. Não vá embora sem deixar seu like. Nos vemos.